É impressionante. Temos que falar sobre o Andrei Lopes também, o Cebola, que fez o começo dessa transição. E nós vamos falar de tudo um pouco desse Palmeiras que goleou e está entre os 8 melhores da Libertadores. Mas vamos lá para o estádio, para o Allianz Parque. Contato com o meu xará, Eduardo de Menezes, que sabe tudo do Verdão e vai falar desse Palmeiras. Te surpreendeu a escalação também, Edu? Porque nas nossas prévias, muita gente apostava em Zé Rafael, Rafael Veiga e Rony lá na frente. Será que o Abel Ferreira também testando as suas peças para ver quem ele pode usar nos momentos mais delicados aqui, que o funil vai chegando na Copa do Brasil? Já é semifinalista, agora está nas quartas de final da Libertadores. É por aí, Edu? Boa noite. Boa noite, Edu. É isso mesmo. Boa noite para você, para o Djalma, grande Djalminha, e também o nosso grandioso também, Gerrod, enfim, nossa equipe de comentaristas desse Sport Center. Vocês sabem que eu estava acompanhando o que vocês estavam falando, e primeiro, a tua pergunta, eu acho que ela é isso mesmo, a linha é essa. Que vamos lembrar que o Abel Ferreira teve uma longa lista de desfalques, né, recentemente por Covid, um surto de Covid também, jogadores como Wesley e Felipe Melo que se contundiram, tiveram que passar por cirurgias, mas agora ele começa a ganhar opções, né, e agora ele vai montando um time perto do que ele entende ser o ideal. Não tem o centroavante titular, o Luiz Adriano, vai ao reserva, o Willian está quebrando um galho nessa posição e tem atuado. Eu acho que essa função do Rony no ataque ficou muito a cargo do próprio Gabriel Veron, hoje dando velocidade, alternando posição, então eu achei que o Palmeiras, e ainda pegando o gancho no que disse o Djalma, né, sobre essa mudança repentina, o que também me chama a atenção é o fato do Palmeiras ter a mesma intensidade, e intensidade mudando peças. Então o Palmeiras desfalcado, mesma intensidade, buscando o gol, é um time goleador. O Palmeiras com todo mundo quase à disposição, é o mesmo time. Então a pegada é a mesma com peças diferentes e isso obviamente chama a atenção. Alguns pontos interessantes do jogo de hoje. Primeiro, que também tem um trabalho feito, né, um desenho feito pela diretoria na busca por um aproveitamento maior das categorias de base. Se vocês pararem para pensar hoje, o Palmeiras teve dos gols marcados, só o do Willian não teve um garoto formado aqui. Então Danilo, formado no Palmeiras, nas categorias de base, Patrick de Paula e o Gabriel Veron. Então chama muito a atenção, né, porque o Palmeiras vai colhendo frutos de ter apostado também na utilização da base. Outros dados interessantes. Hoje, o Abel Ferreira, na verdade, está bem pertinho, né? Dia 5 que ele fecha esse mês, mas vamos colocar assim, já completou um mês de trabalho no Palmeiras. 9 jogos, 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O time tem... O desafio é o seguinte, ele vai precisar fazer vitórias nos últimos 13 jogos. E um dado interessante que mostra esse Palmeiras ofensivo também, buscando sempre o gol, atacando, né? Como muitos gostariam de ver desde o início da temporada, enfim, em outras ocasiões. O Palmeiras, 8 vezes das 14 últimas partidas, marcou pelo menos 3 gols. Então, chama muito a atenção, né, esse Palmeiras bem intenso, que agora avança às quartas de final da Libertadores, vai esperar o seu adversário, enfim, e depois tem nesse final de ano as quartas de final da Libertadores, semifinal da Copa do Brasil, diante do América Mineiro, e o Campeonato Brasileiro também está se aproximando ali dos primeiros colocados. Lembrando que o Palmeiras volta a campo, atenção torcedor, sábado. O jogo contra o Santos estava marcado para domingo, foi antecipado para sábado, às 5 horas da tarde agora, porque o Palmeiras precisa de um intervalo para jogar as quartas de final da Libertadores e a tendência é o Palmeiras jogando na próxima terça-feira fora de casa. Então, já sequência da temporada desenhada, mas isso chama muito a atenção, né? É um time que mudou muito rapidamente, com o Andrei Lopes fazendo a transição, bem lembrado por você, Edu, e assim, um Palmeiras que mudou o seu jeito de jogar, as peças mudam, mas o Palmeiras continua bem intenso, ofensivo, é o melhor ataque da Libertadores da América neste momento. Então é um Palmeiras que começa a assustar muitos rivais. Hoje aqui foi um passeio, assim, o clima parecia muito de treino, mas com essa velocidade e busca por gols, e o Palmeiras obviamente em alguns momentos, né, utilizava até para colocar jogadores em campo, tentar testar. Hoje também teve uma mudança tática interessante. O Gustavo Scarpa, ainda em campo, fazia alternância de posição com o Matias Vinha. Então ganha também isso. O Patrick de Paula jogou um pouquinho mais solto. Danilo ficou. Então
o Abel Ferreira vai testando opções aí. O Palmeiras que agora tem uma preocupação em relação ao Patrick de Paulo e o Scarpa. Vocês falaram aí há pouco, os dois deixaram o campo machucados, então fica essa dúvida no Palmeiras para a sequência. O Gustavo Scarpa, por conta de uma batida na cabeça, né? Sempre preocupante. E o Patrick de Paula me parece que foi um estiramento, né, o Edu? Mas eu falo com você, fico pensando aqui, como estaria esse estádio com a torcida palmeirense lotando aí? Que festa teria sido esse 5-0, hein, Xará? Ah, com certeza, né? Inclusive, acabou o jogo agora, já começaram a apagar as luzes, dá uma certa, né, tristeza, né? Porque o futebol não é isso, mas a gente precisa se cuidar, estamos vivendo essa pandemia, daqui a pouco todo mundo volta aí com total segurança, mas realmente é um momento, eu fico imaginando muito também isso. E o Abel Ferreira, né, tendo esse contato com os jogadores do Palmeiras intensamente e também com o torcedor. Só um detalhe, a curiosidade, ele continua morando na academia de futebol, ele está vivendo um intensivão Palmeiras até hoje mesmo, depois de um mês de Brasil. Casa de Ferreira, espeto de pau. Obrigado, Eduardo de Menezes, pelas informações. Qualquer novidade, inclusive sobre o Scarpa e o Patrick de Paula, é claro que depende mais de exames. Provavelmente amanhã a gente vai ter uma confirmação do que aconteceu com eles, mas qualquer novidade é só chamar, tá, Xará? Tá bom, e você que está acompanhando esse Sport Center, não saia daí, além desse trio maravilhoso, daqui a pouco tem o Abel Ferreira em entrevista coletiva. Valeu, obrigado mais uma vez, Eduardo de Menezes, e voltará ao longo desse Sport Center com mais informações, se for possível, se for preciso. Djalminha, muito interessantes, né, esses testes que o Abel Ferreira vem fazendo. Por exemplo, isso que o Edu citou ali, do lado esquerdo, o Vinha podendo trocar com o Gustavo Scarpa, que jogou já como lateral, né, com o Abel. É muito legal ver como o técnico vai testando as peças e elas vêm respondendo. Importante ele ir conhecendo, né, o que cada jogador pode dar para ele, né? Eu acho que ele consegue fazer isso muito em função também do rendimento que a equipe vem tendo. O Palmeiras, na eliminatória da Copa do Brasil, conseguiu já fazer um bom resultado no primeiro jogo contra o Red Bull. E aí, no segundo jogo, já pôde fazer esses testes, essas mudanças. Agora, na eliminatória da Libertadores, a mesma coisa. Fez um bom resultado fora de casa. E ele coloca outros jogadores também, claro, em função da pandemia, que alguns jogadores ainda não podem jogar. Mas é importante que ele vai mesclando, colocando jogadores em outras funções, para saber, na hora do vamos ver, com quem que ele pode contar e aonde que ele pode contar, né? Acho que o Scarpa está conseguindo fazer bem essa função. Aí, tanto na lateral, já jogou outros jogos na lateral, que não é a sua, né? Ele joga um pouco mais na frente. O Vinha, como tem essa característica muito ofensiva, pode fazer esse tipo de troca. E assim o rendimento vai crescendo, os jogadores vão evoluindo e, sem dúvida alguma, é um trabalho que com pouco tempo você já nota a diferença, principalmente no que se diz da intensidade da equipe. Não é nem a questão tática só, é a questão da intensidade que mudou. O time hoje é um time que joga com outra velocidade, outra sintonia do que atuava antes. Esse é o João Pedro, o maior especialista